Olá, benção. Retornando aos nossos estudos sobre o economista do reino eterno, parte 24, o economista cristão. Nós paramos em... Vamos lá, versículo... Não, peraí. Um grande mal... Versículo 13 a 19. Achei. Grande mal não, grave mal. Achei. Benção. Um minuto só pra achar. Muito tempo, né, benção? Ah, pai, mas vamos lá. O feito é melhor que o perfeito. Versículo 13 a 19. De Eclesiastes, capítulo 5, né? Vamos lá. Há um grave mal que vem debaixo do sol e atrai enfermidade. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Eita lelê. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho. Eclesiastes é paulada na cabeça, hein? Que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Eita lelê. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade e furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que o Criador da natureza lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem o Criador da natureza deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom do Criador da natureza. Não devemos acumular riquezas para deleites egoístas e nem tampouco deixarmos de desfrutar de momentos com nossa família para poder acumularmos bens patrimoniais e vivermos uma vida ostentando riquezas supérfluas puramente por status, que ficarão para outros que não fizeram nada para as adquiri-las. Se der para ser rico, mas com foco em ter uma vida digna e frugal familiar, sem acumular fortunas patrimoniais e deleites egocêntricos desnecessários, e abençoar o maior número de pobres e necessitados possíveis, então não há mal algum sermos ricos, se for para vivermos com padrão de classe média e abençoar todo o excedente. Se ganha 100 mil, vive com 30, abençoa com 70 mil. Se ganha 200, vive com 30, abençoa com 170. Se ganha 500 mil, vive com 30, abençoa 470 a vida do próximo. Ninguém quer ser cristão assim, porque ser cristão rico é para ser assim. E se não temos ricos que agem dessa forma, então é porque não são cristãos, né? É religioso, tem muito religioso, né? Não é sábio e nem cristão ser milionário, bilionário, viver no luxo e ostentação de riquezas, enquanto há milhões de pessoas passando fome no mundo. Pegou a visão, Benção?
É difícil ser cristão. Só sendo convertido mesmo. Religioso é fácil ser católico e evangélico. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é a boa fama do que as riquezas quando tiver que escolher entre os dois. Que adianta ser rico e ter o melhor unguento? Na época bíblica eram óleos e perfumes, chegava-se a dizer que fazia parte dos tesouros que uma pessoa poderia ter. Então, que adianta ser rico e ter o melhor unguento, se para isso tiver que perder a boa fama, paz, amor ao próximo, popularidade, notoriedade, prestígio, importância, reputação, nome, imagem, crédito, consideração e salvação? Não adianta, mano. Não adianta, Deus. É melhor o bom nome para Deus do que as riquezas para os homens. Capite. Versículo 7. Verdadeiramente, que a opressão faria endoidecer até ao sábio e o suborno corrompe o coração. O Criador da natureza não se agrada da opressão, ato de oprimir, sufocar, seja uma pessoa, uma atitude, uma comunidade, termo bastante associado a governos, religiões, empresários, sociedade egoísta e consumista. Entendeu? Então o Criador não se agrada da opressão às pessoas, fazendo endoidecer até o sábio. Também não se agrada do suborno, induzir alguém a praticar determinado ato em troca de dinheiro, bens materiais ou outros benefícios particulares. Pois o mesmo corrompe, perverte, física ou moralmente, alterar, adulterar, subornar, etc., o coração das pessoas. Entendeu? Não se agrada do suborno, pois o mesmo corrompe o coração das pessoas. Muito cuidado, Benção. Para sermos economistas do reino eterno, só nascendo de novo mesmo, só sendo cristão. Tem que ser cristão, raiz, a descendência de Paulo. Versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria vai mais que riqueza e poder, principalmente a sabedoria espiritual cristã remanescente, que deve ser a prioridade de aprendizado na vida de qualquer ser humano. Glória a Deus. Busquemos o Evangelho da graça de graça, bênção. Essa é a melhor riqueza que nós temos. Capítulo 8. Está selecionado aqui. Acho que eu tinha que fazer uma revisão, mas vamos lá, vou fazer a revisão junto. Capítulo 8, versículo 15. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que o Criador lhe dá debaixo do sol. O Criador se agrada de que suas criaturas e filhos gozem do fruto de seus trabalhos dignos, honestos e alinhados à vontade dele, do Pai, mas que seja um desfrute equânime, justo, de bom senso e frugal, minimalista, de bom senso, vírgula, vou corrigindo aqui, frugal e minimalista. Desfrute que ostente riquezas, desfrute, né? Desfrutar dinheiro, que ostente riquezas, luxo, não é agradável ao Criador da natureza e não é atitude cristã. Capite. Capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, todos nós vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, benção. Vamos fazer agora em vida, benção. E vamos deixar para os nossos descendentes dar continuidade aos projetos do Pai que tem para a nossa família.
Faça bem feito com todas as suas forças tudo o que propuser a fazer, para que seja bem-aventurado, porque após a morte não dará mais para fazer. Aproveite seu tempo e vida para fazer a diferença neste mundo conturbado. Meu Deus. Muitos manos da graça estão fazendo a diferença. Vamos falar do Evangelho da graça de graça a toda criatura, para fazer a diferença nesse mundo. E os nossos amados irmãos eleitos nos a chegar a nós. Deixe um legado espiritual cristão para aqueles que vierem após você, com testemunho de vida, né? Com divulgação do Evangelho, com vida com propósito. Tenha um propósito de vida que vale ajudar outras pessoas para estar. Estas pessoas possam ajudar outras tantas possíveis. É a corrente do bem. A Igreja de Cristo é a corrente do bem. Quanto maior a Igreja de Cristo for, melhor o mundo será. Faremos diferença no mundo. Quanto mais cristãos estiverem no mundo, mais o mundo será melhor. Estou falando cristão, não religião, religioso. Religioso tem demais já, entendeu? Então, humanos cristãos, que assim como nós já fomos de religiões e hoje somos da Igreja de Cristo, devem ser resgatados de lá por nós, para que assim o mundo seja um lugar melhor para vivermos hoje, para os nossos filhos e para os nossos filhos também vão dar continuidade, nossos netos também. E quem sabe, né, daqui a alguns anos o mundo seja melhor para as gerações que vierem após a nossa morte física. Capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem olha para as dificuldades da vida não evolui e põe a culpa nas circunstâncias por suas derrotas. Deu, benção? Não podemos ficar botando a culpa em todas as coisas também, né? Tudo bem que a gente às vezes nasce em famílias, né, que não conheceram ainda o Evangelho da graça de graça e aí é luta. Mas não podemos parar não, a dificuldade da vida não pode parar a gente não, continuar na batalha. O Evangelho quando entra na gente, o Evangelho da graça, a gente não desiste não, a gente pode até ficar triste alguns dias, um dia, mas aí a gente já se levanta logo no Pai, o Pai nos dá logo força, foco e fé. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Criador e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eita lasqueira! Dever de todo homem, mas pouquíssimos. Teme ao Pai e guarda os mandamentos. Do Evangelho da graça de graça. Pouquíssimo. E porque o Criador da natureza há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O princípio da sabedoria é o temor do Criador. Se obedecermos aos mandamentos do Criador, por amor ao que Ele fez por nós e ainda faz, teremos uma vida com propósitos e que fará a diferença neste mundo caótico. E de bônus seremos premiados na vida vindoura pós-morte, com a vida eterna. E os que não quiseram seguir os mandamentos do Pai, temer ao Pai, serão aniquilados, não terão privilégio da vida eterna. Benção, terminamos o livro de Eclesiastes. Vamos partir agora para o livro, os últimos livros da lei. Que são... ainda já estava no Antigo Testamento. E ainda
estamos no Antigo Testamento, que são os últimos livros da lei. Ainda são livros históricos, né? E da lei, referente à lei, porque a religião nos ensinou que Mateus, Marcos, Lucas e João já é Novo Testamento, e não é. Novo Testamento não é após o nascimento de Cristo, é após a morte e ressurreição de Cristo. A religião ensinou errado para nós. Ainda ensina para muitas pessoas que ainda está presa lá dentro. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Cristo, vai-te, Satanás, porque isto está escrito, ao Senhor teu Deus, eterno Criador da natureza, adorarás e só a Ele servirás. Quando adoramos riquezas, luxos, status, poder, ganância e egoísmo, estamos adorando ao mal e podemos ser capazes de muitas coisas ruins para chegarmos a esse nível. Diabo aqui, amado, foi falado aqui, é um adjetivo, tá? Diabo, para os que já têm a mente ativada de Cristo, sabe muito bem que diabo não é um ser, nem Satanás. É a nossa carne, a nossa natureza carnal. Entendeu? Então, quando estamos indo contra os mandamentos de Deus e contra a vontade de Deus, estamos sendo diabo. Porém, devemos apenas adorar e servir ao bom e Criador da natureza, que é a nossa maior riqueza neste mundo e que garantirá o vindouro após descermos à sepultura. Destas ambições acima, podemos ter apenas uma, a riqueza, se optarmos por sermos do grupo obediente ao Criador. Porém, essa riqueza será para ajudar a muitos pobres e necessitados e na divulgação dos ensinos do Criador da natureza. A riqueza não é maléfica. O que é maléfica é a forma ilícita como adquirimos a ganância, o destino errado que damos para ela e na motivação que temos para alcançá-la. Então, benção. Querer ser rico para andar de Ferrari é errado. Querer ser rico para ter uma ONG, um projeto social que vai ajudar pessoas, é benção. Entendeu? É do bem. Então, a riqueza não é maléfica. Maléfica é a forma que a gente gasta essa riqueza. Mateus, capítulo 6. Versículo 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Olha aí, ó. Esse versículo aqui, essa passagem aqui, os líderes religiosos, ricos, abastados, eles ignoram. E ficam falando que são homens de Deus. Impressionante isso. Olha aqui. Não ajunteis tesouro na terra. E eles juntam. Não ajunteis tesouros para si. Não é para ficar rico, como eu acabei de falar, para comprar Ferrari, CRV, ter mansão, casa de praia, casa de campo, barco, avião, viajar para Disney. Não é para isso não, amados. Eita lasqueira. Ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. E porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Criador é bem claro neste versículo que a maioria esmagadora da humanidade, inclusive os religiosos que dizem que seguem as escrituras que está contida na Bíblia, não aprendeu ainda e vive em erro gravíssimo, que é o de acumular bens, tesouros nessa terra por egoísmo, ganância, poder, status, luxo, desperdício, ostentação, extravagância, inutilidades e futilidades.
Pouquíssimos são os que ajuntam por causas nobres e bíblicas, que os levarão para mais próximo do Criador da natureza. Se quisermos sermos pessoas que façam a diferença neste mundo ganancioso, devemos nos contentar com o necessário para vivermos uma vida digna e justa e ajudar o máximo que pudermos aos pobres e necessitados. O mundo está precisando de pessoas que se preocupem mais com seus semelhantes. Amem as pessoas e usem coisas, ao invés de usar pessoas e amar coisas. Eita paulada na cabeça desses religiosos que juntam dinheiro na terra. A pessoa que não lê a Bíblia e junta tesouro na terra licitamente, não há problema algum, tá certo, eles foram ensinados a isso. Agora, a pessoa que se diz homem de Deus, mulher de Deus, e ama o dinheiro e junta tesouro na terra, aí é um 71, entendeu? Aí é uma pessoa que se diz cristã, isso é muito sério. Deus fica muito mais bravo com o religioso que não que usa a riqueza para benefício próprio do que a pessoa que não é religiosa e usa para benefícios próprios. Entendeu? Ostenta riquezas. Entendeu? É lícito a pessoa juntar dinheiro, desde que seja honestamente, né? Com verdade, com um estudo próprio, com trabalho, diligência. É lícito. Tudo bem. O que não pode, mas essas pessoas, elas fazem isso porque elas não têm conhecimento do Evangelho, da graça e da graça. Na verdade, não tem nem ler a Bíblia. Se lesse a Bíblia, deveriam mudar suas posturas. Agora, o religioso, ele lê a Bíblia. Ele lê essa passagem aí lida demais nos tempos religiosos. Os caras parece que não existe para eles. Porque eles pagam um salário mínimo para a empregada deles, mas andam de carro de 100 mil, de 200 mil, viajam para Disney. Não bate, né? Não bate dizer que é cristão e ter esse comportamento. Não bate, né? O líder religioso ter carrão, viajar para fora, ter várias casas e ficar pegando dinheiro, 10% do pobre, todo mês, para poder manter luxo de templo. Não bate, né? Tá juntando tesouro na terra. Olha, amado, pensam te falar. Muito cuidado aí, benção. Cuidado. Isso que eu falo. Cuidado para não sermos religiosos. Temos que ser cristãos. Cristão não ajunta tesouro na terra para benefício próprio. Como eu já falei, cristão, ele tem que até buscar ele tem até prazer em ser rico, mas não pode tentar. Eu um dia quero ser rico. Quero ganhar 100 mil por mês. Vou viver com 20 a 30 mil, dependendo como tiver a minha vida na época. E vou investir o resto todo em projetos sociais e evangelização. Divulgação do Evangelho da Graça de Graça. Essa é a minha motivação para ser rico. Essa é a motivação para qualquer pessoa que se diga cristã. Deve ser essa motivação. Mano. Ser cristão. Aí ninguém quer ser cristão, né? Rico assim, né? Ninguém quer ser rico, né? Pois é. Bem, benção. Até o próximo vídeo.